Bom dia. Nós já estudamos ciclo trigonométrico e agora a gente vai entrar na parte de funções trigonométricas, que é do próximo módulo. E a gente vai começar pela função seno. O que eu quero que vocês lembrem de ciclo trigonométrico? Que o seno ele está relacionado ao eixo de y e que para achar o valor do seno desses pontos aqui do círculo 0, 90, 180, 270 e 360, eu preciso observar os raios, tá? No caso do meu ponto 0 aqui, que é no início da circunferência, o meu seno ele vai ser 0. Por quê? Você tem duas formas de tirar essa conclusão. A primeira é prolongando até o eixo y, e aí você vai ver que o seu y vai estar no ponto 0. Então, o seno de 0 é 0. Ou, lembrando que o 0 graus, ele está na horizontal. E seno é y da vertical. Então, se os pontos estão na horizontal, obrigatoriamente o meu y precisa ser 0. Então, para o y nesse ponto aqui de 90 ou π sobre 2, o meu seno vai ser 1. Porque ele está exatamente nesse ponto aqui. E se aqui é 0 e o meu raio da circunferência é 1, então esse valor aqui é 1. Para o seno de 180 graus, ou π, ele está na horizontal. Se está na horizontal, ou você projeta para o eixo y, esse seno vai ser obrigatoriamente 0. Para o seno de 270, ou 3π sobre 2, ele vai estar exatamente aqui, tá? Se aqui é 0 e aqui é menos 1, o tamanho desse raio, então o meu seno obrigatoriamente precisa ser menos 1, tá? Porque está na parte negativa de y. E esse de 360 ou 2π, como está na horizontal, ou você prolonga aqui para o eixo y, vai ser 0 da mesma forma. O meu y vai valer 0. Não botei aqui, mas vocês sabem que o seno de 360 ou 2π é 0, tá? Agora a gente vai ver o gráfico dessa função seno aqui. Y é igual a seno de x. Eu construí esse gráfico aqui e eu coloquei esses valores aqui de 1 até menos 1 seguindo isso aqui do ciclo trigonométrico, tá vendo? Você tá vendo que o y ele varia de 1 até menos 1 na função seno. Então, eu obrigatoriamente, a minha senoide precisa ser variada entre menos 1 e 1, certo? Então, o que eu vou fazer? Como todas as funções que a gente já estudou, eu vou atribuir valores para x e achar os valores de y. Esses valores de x, vocês podem escolher qualquer valor, só que a gente precisa escolher valores que nos auxiliem, nos ajudem. Então, quais valores eu vou escolher? Os valores do ciclo trigonométrico, que tem os senos conhecidos, que é 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π, que são esses valores aqui. Aí, o que eu faço com esses valores de x? Eu substituo na minha função, que é y igual a seno de x. Então, y igual a seno de 0. Eu já sei que o seno de 0 é 0. Eu já sei que o seno de π sobre 2 é 1. Que o seno de π é 0. Que o seno de 3π sobre 2 é menos 1 e que o seno de 2π é 0, de acordo com o ciclo trigonométrico que a gente viu mais cedo. Então, o que eu faço? Eu vou ligar esses pontos. O primeiro par ordenado é 0 com 0, 0 de x com 0 de y, fica exatamente nesse ponto. O segundo par ordenado é π sobre 2 de x com 1 de y. Eu pego o π sobre 2 e prolongo até o 1 de y. O terceiro par ordenado é π para x e 0 para y. Quando o y é 0, ele vai tocar em x. Então, eu vou fazer um ponto aqui exatamente no π. O meu outro par é 3π sobre 2 e menos 1 de y. Eu venho em 3π sobre 2 e prolongo até menos 1 de y. E o meu último ponto é 2π, que deu 0 para y. Então, eu vou marcar um ponto aqui em 2π. Aí eu vou ligar esses pontos e formar a minha senoide, tá? Esse é o gráfico mais simples de seno. Claro que depois vai aparecer y igual a 2 seno de 2x, seno de x mais alguma coisa que a gente vai ver um pouquinho mais lá na frente. Agora a gente precisa observar esse gráfico.
para dizer qual é o seu domínio, qual é a sua imagem, qual é o seu período e o seu tipo de paridade. O domínio, ele diz respeito a x e a imagem, ele diz respeito a y. O domínio, eu vou dizer que é todos os números reais. Por quê? Eu tenho todos esses valores aqui de x. Isso daqui equivale a uma volta até aqui. Só que isso daqui pode ser prolongado a formar outras voltas. E aqui também pode ser prolongado a formar outras voltas. Então, eu tenho todos os valores negativos de x disponível e todos os valores positivos de x disponíveis também. Então, o meu domínio pode ser qualquer número real. A minha imagem, que diz respeito a y, ela vai de -1 até 1. Então, a minha imagem vai ser exatamente o par ordenado de -1 até 1, que tem a ver com o intervalo que a gente viu ano passado. Então, qualquer valor que está aqui dentro dessa reta aqui de y, tá vendo? De -1 até 1, pode ser a imagem da minha senoide. O período diz respeito a uma volta completa. Quando é que eu completo uma volta completa? No meu ciclo trigonométrico, você sabe que eu saio de 0 e o comprimento da circunferência completa vai até 2π, certo? Então, se eu saio de 0 até 2π, eu completo uma volta exatamente nesse ponto. Então, o meu período vai ser 2π. Em relação à paridade, a função seno ela é ímpar. Por quê? Olha esse ciclo trigonométrico. Se eu tenho um ponto aqui, e esse ponto aqui é exatamente 45 graus. Se eu prolongo esse ponto aqui, o meu seno vai ser exatamente igual, porque se você prolongar esse ponto até o eixo y e esse ponto até o eixo y, vai dar exatamente o mesmo valor. Isso daqui é do mesmo tamanho disso daqui. E o que isso tem a ver com função ímpar? A função ímpar diz que o seno de x, o seno de y, é igual à parte negativa de y. Então, eu posso mudar da parte positiva para a parte negativa e o meu valor de seno de y vai ser exatamente igual. Como é que eu sei isso? Isso aqui vocês já viram. Lembra que a gente prolongava isso aqui até aqui? Aí dizia que se isso aqui é 45, isso aqui é 180 menos 45. Se a gente prolonga até essa parte de baixo, a gente diz que isso aqui é 180 mais 45. Lembram disso? Então, para a função ser ímpar, o meu seno de y tem que ser igual ao menos seno de menos y. Isso caracteriza uma função ímpar. Então, se o valor desse seno aqui é igual ao valor desse seno aqui, que é a mesma projeção, só que na parte negativa, significa que o seno é uma função ímpar. Então, toda a senoide vai ser uma função ímpar, ok?